algumas forças, vamos ver cada uma delas. Então, peso. Primeira coisa, quando eu pergunto qual é o seu peso, a pessoa responde 50. Aí eu, 50 o quê? Quilo. 50 quilograma. Não, pessoal. Quando eu te pergunto peso, isso é em Newton. No planeta Terra, a gravidade vale aproximadamente 10, 9,8 metros por segundo. O que é peso? Lembra do tamanho da roupa? PMG. Peso é massa vezes a gravidade. Então, o que acontece? Você tem que pegar a massa, quando você vai lá na balança, ele mede a sua massa, tá? Então, você vai pegar a sua massa e multiplicar por 10, você vai achar qual é o seu peso no planeta Terra. Então, quando você vai para a Lua, por exemplo, lá a gravidade é menor do que aqui. Então, por isso que parece que o astronauta está movimentando, quase que pulando. Para quem lembra do Super Saiyajin, lá do Goku, essas coisas, lembra que ele treinava dentro de uma espaçonave, aumentava a gravidade e quando ele saía de lá, ele saía forte. Então, se você sair do planeta Terra e ir para a Lua, você vai sentir forte, porque aqui você está acostumado com a gravidade. Em compensação, se você for em outro lugar, por exemplo, Júpiter, é 23 vezes a gravidade do planeta Terra. Então, você vai chegar lá, você não vai conseguir nem sair do chão, porque de tão pesado você vai ficar, tá? Então, quando as mulheres falam assim, eu tô muito pesada, eu tenho que ficar mais leve, vai para a Lua, que assim você vai ficar mais leve, tá? Força normal, o que é isso? Todo objeto, quando você põe, por exemplo, em cima de uma mesa ou alguma coisa, ele não afunda, porque toda ação tem uma reação. Então, o que acontece? Você põe um objeto aqui, ele vai estar empurrando a superfície para baixo. A superfície vai empurrar de volta. E essa força, a gente chama ela de normal. Então, você põe um objeto, ele vai fazer uma força para lá, a reação, detalhe, é sempre a 90 graus. Se eu empurro um objeto na superfície, a superfície empurra de volta. Então, a normal sempre faz 90 graus com a superfície. É a reação que a superfície faz na força que você está fazendo no objeto. Força elástica é a mola. Observa que tem mola pequena, mola grande, mola fina, mola grossa. A característica dessa mola vai ser o nosso K, que depende de qual é o formato dela. E X é o quanto ela consegue esticar, estender e voltar. Então, a nossa força elástica é dada pelo estilo de mola e quando você deforma ela. Tração ou tensão é toda vez que tem corda, a gente fala que tem tração. E é sempre um par, um de cada lado. Aqui é a característica de elevador, se ele está subindo, ele está descendo, acelerado, retardado. Então, nós temos essas aqui. É só você pensar o seguinte, você está subindo, começa a subir, não parece que ele te achata lá embaixo? Depois, quando você está subindo, ele vai chegar num lugar, não parece que você vai lá em cima e volta? Então, por isso que nós temos essa diferença de peso e normal. Às vezes, tem exercício que, em vez de usar normal, usa a corda do elevador. Então, você pode substituir N ou T. Atrito é uma das coisas mais utilizadas, né? Nós temos o atrito cinético e o estático. Como eu já tinha falado antes, estático, parado, cinético ou dinâmico em movimento. A característica dele é essa aqui. Por quê? Imagina você vai empurrar um guarda-roupa. Parece que você vai empurrando e ele não sai do lugar. Aí, do nada, quando ele saiu, parece que fica mais leve. Isso realmente acontece. Porque até aqui ele está no estático, paradinho. A partir daqui, ele entra no dinâmico. O atrito dinâmico é sempre menor do que o estático. Nós temos onde ele é bom e onde ele é ruim. Então, o índio tá lá atritando. O atrito faz com que produza o fogo. Aqui na patinação de gelo, você observa que o patins dela é tão fino que corta o gelo, diminui o atrito o máximo possível. Para a gente poder andar, sentar, se não tivesse atrito, ia escorregar e cair. Imagina quando você vai limpar um chão, põe lá água com sabão. Não fica muito fácil de escorregar. Por quê?
A superfície é toda rugosa, que é onde a gente aumenta o atrito. A água vem e tampa esses buraquinhos, diminuindo o atrito. Então, por isso, acaba escorregando. Então, o atrito tem situações que ele é bom, tem situações que ele é ruim. Por exemplo, a gente põe óleo no motor de um carro, porque se tiver atrito, o motor vai fazer tanta força e vai estragar. Curiosidade: ar ligado ou vidro aberto? Pessoal, aí eu até pus um link aí para vocês, porque é o seguinte, foi feita uma pesquisa, depende de cada carro, mas no caso geral seria o seguinte, acima de 80 km por hora, fecha o ar, fecha o vidro e liga o ar. Abaixo de 80, abre o vidro. Por que que a gente sabe que o ar gasta combustível, mas por que o vidro aberto gasta combustível? Se o vidro estiver aberto e você em alta velocidade, o ar vai entrar no vidro, vai bater no fundo do carro, vai fazer como se fosse um atrito, uma força para trás, fazendo com que segure o carro, deixando ele mais pesado, forçando mais o motor e gastando combustível. Então, quando você deixa o vidro aberto, o ar vai fazer como se fosse uma força para trás do carro e atrapalhando dessa forma. Aqui, para quem não acredita, pessoal, foi feito na Lua, foi feito um outro slide, depois eu vou mostrar para vocês, mas se não tiver a resistência do ar, quando você joga dois objetos, automaticamente eles vão cair junto. É a resistência do ar que faz com que eles caiam de forma diferente. Curiosidade, para desatolar o carro, não vou ficar falando muito sobre isso não, mas detalhe, ó, tá vendo? Se não tem atrito, ele fica patinando. O que a gente pode fazer? Pôr corda, pôr corrente, pôr um material embaixo para aumentar o atrito e assim você conseguir tirar o carro. Nós temos dois tipos de freio, o freio normal e o freio ABS. Para quem não sabe, pessoal, o freio normal igual usava em bicicleta, né? Porque antigamente carro e moto tinha freio normal, mas acontecia muito acidente. Então, hoje todos já vêm ABS. O freio normal aqui da bicicleta, o que acontece? Você tem que apertar e soltar. Para quê? Se você apertar e segurar, ele vai travar e vai começar, a roda vai deslizar. Aí, o freio ABS veio fazer essa função que as pessoas não sabem, que quando você freia, você tem que frear e soltar para ele realmente fazer, para ele realmente frear. Então, o que ele faz, ó? Ele freia e solta, por isso que tem esses buraquinhos, que ele vai fazer o papel de frear e soltar, tá? Então, se você usa um freio normal, não trava, você tem que frear e soltar para ele realmente frear. Eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Por que é possível, na verdade, por que a gente tem que até deitar a moto quando vai fazer uma curva em alta velocidade? Tem a ver com esse conteúdo e eu gostaria que vocês me respondessem. Terceira lei fica para o próximo vídeo.